Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marcos, professor de física. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre ondas. As ondas, a gente está acostumado com elas. Em nosso cotidiano, a gente está rodeados por ondas. A gente tem onda quando a gente vai para a praia, né? Pegar um surf. A gente tem ondas de rádio, ondas de televisão, né? Mas o que é uma onda? Onda é uma perturbação que se propaga em um meio, né? Transportando energia sem o transporte de matéria. Então, é a principal característica da onda. Ela só transporta energia sem transportar matéria. Então aqui a gente tem as ondas, elas podem ser bidimensional, conforme a figura de baixo, né? Aqui tem uma onda transversal. As ondas podem ser mecânicas, né, que são as que precisam de um meio material para se propagar, tipo o som, né, precisa de um meio material para se propagar, né? Tipo aquele filme Guerra nas Estrelas não poderia ter áudio, né? Porque né, no espaço, então no vácuo, o som não se propagaria. As ondas mecânicas, né? Por exemplo, o som, onda numa corda, onda numa mola, onda na água, né? São todas ondas mecânicas. Elas precisam de um meio para se propagar, ok? A gente também tem as eletromagnéticas, que é ondas de rádio, TV, micro-ondas, etc., que se propagam-se no vácuo. Ondas de rádio, ultravioleta, outras que a gente tem por aí afora. Galera, ondas é um assunto muito legal. E as ondas estão em nosso cotidiano, né? E elas fazem parte de nossa vida. Eu vou apresentar alguns elementos sobre elas aí, então. A gente tem aqui que as ondas elas apresentam, por exemplo, um pulso de onda. Aqui a gente tem um pulso de onda que incide, esse é um pulso incidente, e essa superfície aqui está livre, ó, extremidade solta. E aí a gente tem um pulso incidente, um pulso refletido. Ele refletiu sem inversão de fase. Se a extremidade estiver fixa, então a gente tem um pulso de onda incidente, pulso refletido. Observe que o pulso que se refletiu ele veio por baixo, ele sofreu inversão de fase. As ondas apresentam algumas características que o meu colega e professor também da física, logo em seguida, vai explicar para vocês aí. Tá? Espero que tenham gostado aí dessa explicação inicial. Ele continua explicando sobre a parte dos elementos da onda, tá? Olá, pessoal. Continuando então com a nossa conversa sobre ondas, né? Eu sou o professor Rinaldo e então vou falar um pouco sobre os elementos que compõem a nossa onda mecânica. E aqui eu trouxe o professor, o Marcos, o professor anterior estava falando sobre, né, os seus pulsos, né, inversão de fase, essa amplitude e comprimento. Eu vou falar agora, tá? Com mais detalhes para vocês. Como que funciona o movimento harmônico simples, tá? Então vamos lá, vou pegar uma imagem aqui que eu posso explicar isso para vocês. Vejamos bem, aqui tem então uma perturbação no meio. Consideramos isso aqui como se fosse uma propagação de uma onda tridimensional, por exemplo, o som, por exemplo, ou poderia ser também uma corda. O que acontece aqui nessa onda? Essa perturbação, quando ela decorre em um tempo, né, um determinado período, e de um segundo, no caso, que completa um ciclo completo dela, né, nós temos uma oscilação inteira, né, um ciclo completo dela, se chama uma onda. Essa onda aqui, num determinado período decorrido, a gente chama, então, ela acaba ganhando a característica de onda periódica por isso, por causa que vários períodos se repetem continuamente, né, numa velocidade e também no mesmo período de intervalo para cada oscilação. Essas ondas elas possuem uma amplitude que começa no ponto estacionário dela e que vai até a crista. No caso aqui, ó, vocês podem ver a amplitude, tem uma seta
onde que posiciona-se a partir da base, vai até a crista, no topo, né, dessa cavidade, dessa curva aqui, que se chama amplitude, essa medida, essa distância. E o vale, né, de uma onda é quando dessa parte aqui, ó, né, da base, né, da onda, vai até o vale dela. O comprimento do onda, então, o total é quando se atinge um ciclo, uma perturbação completa, né, dentro de um período específico. A quantidade de repetições dessa onda num determinado período, obtém-se a frequência, né? A frequência é como se fosse uma espécie de repetições. É como se a gente fosse escovar os dentes todos os dias. Um bom exemplo prático, né? Então, se tu tem todos os dias escova os dentes, então tu tem uma frequência periódica, porque todo dia assim funciona com as ondas. Então, se a frequência for maior quantidade de vezes ela se repete no intervalo de tempo. Então, assim, ó, a onda também, esse comprimento, né, ela pode ser dividido em meio comprimento de onda, que é a metade, ou seja, apenas um ciclo, uma fase, ou também pode ser um quarto, ou seja, a metade de meia fase. Tá? Esse aqui, então, são os elementos principais que compõem. Então, vejamos bem. Deixa eu voltar aqui no vídeo. A gente tem, então, os períodos de oscilações e conforme for aumentando a frequência, né, da fonte osciladora, maior vai ser, então, a quantidade de repetições. Então, e essas unidades de medida que confere para pontuar, né, medir essa frequência, a gente chama de hertz. Em homenagem, né, ao físico que teve contribuição significativa, né, em grandes problemas físicos. Então, assim, ó, o que eu tenho mais para falar sobre as ondas? As ondas, elas são, no caso, como o professor antes tinha falado, de origem eletromagnética e também mecânica. Ele já tinha falado sobre a propagação delas, né? E à frente das ondas, por exemplo, sonoras, elas são esféricas. Tá? E tem outras características também. Tem que considerar o seguinte, a velocidade do som é um pouco, não complicado, mas eu diria que, como é que eu posso pontuar isso? Ela tem algumas variações, né? Ela não 100% precisa, uma precisão para esse dado é um pouco difícil, porque depende da elasticidade do meio, né, e da densidade da massa do meio. Então também a densidade pode variar com a temperatura e assim como a elasticidade do meio, né? Então tem bastante assuntos referentes às ondas, como a gente poderia trabalhar também como ressonância, como as qualidades específicas do som, né, de timbre, os harmônicos, a formação de ondas estacionárias dentro de tubos, em cordas e vários outros assuntos. Mas a gente vai ficar por aqui no básico, por enquanto, para não se estender muito, tá? Eu agradeço, então, essa oportunidade aí e eu vou deixar aí para nós, eu e o professor Marcos vamos deixar algum conteúdo específico aqui para ser realizado, né, sobre esse conteúdo que a gente passou aqui, como atividade. Então, um abraço e até mais.